Graça e paz, meus amados irmãos. O texto que eu quero compartilhar com você está em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Ele diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele, do coração, depende toda a sua vida. Quem escreveu isso foi Salomão. Salomão já estava com bons dias vividos, já havia experimentado de tudo que você puder imaginar de bom que a terra pode proporcionar. E Salomão, já envelhecido, nos deixa algumas lições, alguns princípios, algumas orientações, e dentre essas orientações que ele compartilha conosco como fruto do seu aprendizado de vida, ele diz assim para a gente hoje: acima de tudo, sobre tudo, guarde o seu coração. Guardar o coração é protegê-lo. Guardar o coração é cuidar dele. Guardar o coração é estar atento com o cultivo de uma boa saúde espiritual para ele. E Salomão diz por que devemos fazer isso. Ele diz: porque dele, do coração, bem guardado, depende toda a sua vida. É claro que Salomão não estava falando da bomba mecânica que lança sangue para todas as áreas do nosso corpo. Na poesia hebraica, coração é o lugar mais profundo do ser humano. Coração é o lugar onde hoje, de maneira mais contemporânea, poderíamos dizer assim, é o lugar onde encontramos o software que faz rodar a nossa vida. Onde encontramos o software cheio de arquivos que faz com que a gente desempenhe atividades na vida e em vida. Para Salomão, como para nós também hoje, essa compreensão é a mesma. O coração é o centro das escolhas. E esse coração que é o centro das escolhas, ele tem por base conceitos, valores e princípios que cada um de nós pode acolher, pode aninhar nele e ser por ele guiados. O coração, eu diria, é quem de fato nos revela verdadeiramente quem somos. Em Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus nos fala um pouquinho dessa dimensão do coração. Ele diz: raça de víboras, se referindo aos fariseus. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. E Jesus sabia que o coração dos fariseus estava cheio de maldades. Daí ele questionar: como é que vocês, sendo maus, dizem coisas boas? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Do que é que o seu coração anda cheio? Em Mateus 15, 18, Jesus mais uma vez diz: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Vá percebendo a ideia de coração na boca dos autores bíblicos e na boca do próprio Jesus. O coração como aquela área da vida que nos coordena, que nos controla, que nos impulsiona a vida. Aquela área da vida onde eu armazeno aquilo que eu creio. A área da vida onde eu coleto informações, princípios, valores e conceitos que vão definir aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Em Mateus 15, 19, Jesus de novo diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Jesus, mais uma vez, agora em Lucas 6,45, diz: o homem bom tira coisas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Jeremias já vai nos dizer que o coração é corrupto, o coração é enganoso
E ele então termina com um questionamento, dizendo: quem o conhecerá? Quem conhecerá o coração? Quem de fato tem a certeza de que conhece intimamente aquilo que se passa dentro do coração de cada um de nós? Hebreus 3,12 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. No mesmo livro, agora, no capítulo 4, versículo 12, o autor de Hebreus diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e olha agora, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus julga os pensamentos e as intenções do coração. Tiago 4,1, pregando a igreja de Jerusalém, trabalhando a questão moral e ética daqueles cristãos, ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? E então ele mesmo responde: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? E o faz com uma resposta questão. E o faz com uma resposta interrogativa. Esses conflitos que vocês estão vivenciando entre vocês, os conflitos que vocês veem acontecer em sua volta e além de sua volta, de onde vem? Onde está a sua origem? E ele então faz essa resposta, pergunta, dizendo: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Irmãos, nós somos aquilo que cremos. Tudo aquilo no qual pusemos a nossa fé define as nossas escolhas na vida, e isso norteia o que pensamos, falamos e fazemos. Por isso somos tão diversos entre nós. É preciso, é mistério, é fundamental conhecer o conteúdo do seu coração, pois é isso que vai definir o tipo de pessoa que você e eu somos. A Bíblia nos fala que, acerca da história da humanidade, há 4 pilares que nós não podemos desconsiderar, porque eles, como propriamente eu disse, eles são pilares, eles são colunas, eles são fundamento. E esses pilares são a criação, a queda, a redenção e a consumação. Eu quero rapidinho dizer a você que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E isso nos deve levar a pensar acerca de nós mesmos e dos outros somente naquilo que nos é conveniente. Ou seja, eu e você fomos semelhantes, fomos criados semelhantes a Cristo. Ninguém foi criado além de Deus, nem foi criado aquém de Deus. A Bíblia nos diz que eu e você fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Quando o homem perde, como criado de Deus, como criatura de Deus, quando o homem perde a sua identificação com o seu Criador, ele se torna o que bem entende. Ele constrói para si mesmo uma imagem que mais o agrada e que mais o satisfaz. E aí, quando a gente confronta essa imagem que ele próprio cria diante da imagem que a Bíblia revela para o que ele foi criado, nós vemos o homem desconfigurado, nós vemos o homem monstruosamente estabelecido, nós vemos o homem desfigurado na sua forma, na sua criação, no seu objeto e no seu propósito para o qual Deus o criou. Nós somos criados por Deus para torná-lo conhecido dos outros e para desfrutar de sua presença. Portanto, esse é o primeiro ponto que nós devemos calar no nosso coração. Deus criou você, Deus criou a mim, Deus nos fez a sua imagem e semelhança para a sua glória, para a sua honra e para que eu e você desfrutemos da presença dele. Um outro tema que eu tratei, que eu mencionei há pouco tempo, foi sobre a queda. E nós sabemos que a queda atingiu todas as áreas da vida. A queda produziu um direcionamento errado em nossa vontade, no que tange a associá-la corretamente à vontade de Deus. A queda mudou a nossa disposição criacional, a queda mudou a nossa disposição original, a queda mudou o software que Deus pôs no nosso coração, a queda alterou os arquivos divinos que Deus implantou no coração humano. A queda alterou radicalmente o software divino implantado no seu e no meu coração. A queda passou a produzir uma disposição pecaminosa fora da vontade original de Deus, danosa para nós
e para todos aqueles com quem nos relacionamos. Me permita dizer a você que o pecado é o problema central do coração do homem. O pecado é o vírus da existência humana. O pecado é a mais letal toxina espiritual que atingiu o coração humano, pois afetou a comunhão entre a criatura e o Criador. A Bíblia nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados nos separaram da intimidade comungante, da convivência com Deus. O pecado é uma condição que resulta em comportamento e que produz rebeldia, insensatez e incapacitação. Daí eu quero terminar a palavra de hoje, lembrando a você os 3 efeitos danosos do pecado no coração humano. O primeiro efeito, a rebeldia. O segundo efeito, a insensatez. E o terceiro efeito, a incapacitação. O primeiro dano que o pecado produz é a rebeldia a tudo que diz respeito a Deus. Não se trata apenas, irmãos, de quebrar regras, mas se trata de uma deficiência no caráter de cada um de nós. Não é algo que se aprende. Ninguém nos ensina a desobedecer a Deus. Eu e você já nascemos com isso aprendido. Eu e você já nascemos com a semente de inclinação para se rebelar contra Deus. Eu e você já nascemos, segundo a Bíblia, inimigos de Deus, rebeldes de Deus, contrários à direção e ao propósito de Deus. Ninguém ensina aos outros a desejar o que é proibido, pois isso é inato ao coração humano. A rebeldia, que é o primeiro efeito danoso do pecado, é a tendência inata de ceder às mentiras da independência, da autossuficiência e do egoísmo. A rebeldia cultiva a independência, nos fazendo crer na mentira de que eu e você temos o direito de fazer o que queremos e quando quisermos, de que eu e você somos donos da nossa própria vida. A rebeldia, ela incute no coração da gente não apenas a mentira da independência, mas também a mentira da autossuficiência, que não é outra senão tentar nos dizer que eu tenho de tudo que eu preciso em mim mesmo. Então eu não preciso depender ou me submeter a ninguém. Eu não preciso de um salvador externo, eu me basto. Eu estando bem, não me importa o que se passa com os outros, pois afinal eu não me importo com eles. Essa é a segunda mentira que o primeiro efeito danoso do pecado causou em nós. Que efeito foi esse? A rebeldia. E qual é a primeira mentira? A independência. Eu não preciso de Deus. A autossuficiência, eu me basto. Eu faço da minha vida o que eu bem entendo. E a terceira mentira é o egoísmo. E essa mentira do diabo nos faz crer que somos o centro do mundo de nossas vidas, que é muito certo, que é muito correto vivermos para nós mesmos e só fazermos o que nos traz felicidade. Meus irmãos, essas são as mesmas mentiras que foram ditas por Satanás a Adão e Eva e que continuam sendo ditas geração após geração para aqueles ouvidos receptivos a ela. Eu oro e eu torço e eu anelo para que os seus ouvidos não sejam receptivos a esse tipo de mentira. Tais coisas negam a nossa constituição básica como humanos criados. Deus não nos criou para sermos independentes, Deus não nos criou para sermos autossuficientes, Deus não nos criou para sermos egoístas, Deus não nos criou para a rebeldia, Ele nos criou para estarmos em submissão diária a Ele e vivemos para a sua glória. E fora desse propósito, não há êxito algum. Você não vai se dar bem. Eu não vou me dar bem se eu não me render, se eu não calar no coração essa verdade de que eu não devo me rebelar contra Deus, mas me submeter ao que Ele estabelece em Sua palavra e em todas as suas expressões de graça e amor já manifestas a partir dele para mim e para você. O primeiro dano é a rebeldia, que gera independência, autossuficiência e egoísmo. O segundo dano que o pecado causou no coração humano é a insensatez. E a insensatez, o que é que ela prega? O que é que ela nos induz a crer? Ela prega que não existe teoria ou perspectiva ou verdade mais confiável que a nossa própria verdade.
A insensatez leva alguns de nós a acreditar na mentira de que nós sabemos mais e a viver no mundo criado pelo próprio homem. A insensatez nos convence de que estamos bem e que nossas escolhas rebeldes e irracionais são certas e são as melhores escolhas. Guarde o que eu vou lhe dizer, a insensatez, o segundo dano do pecado, é a rejeição da nossa natureza básica como seres humanos. É a rejeição de Deus. A insensatez é um desejo inato, está aí em você, está aí em mim, está no coração de cada pessoa, um desejo inato, um desejo inerente à essência, ao conteúdo existencial de cada pessoa de substituir a sabedoria de Deus pela nossa sabedoria. O salmista Davi vai dizer assim: o louco diz do seu coração, não há Deus. O insensato é quem diz no seu coração, não há Deus. Por fim, o terceiro e último dano que eu quero compartilhar com você, de que o pecado produz, o primeiro deles é a rebeldia, que gera independência, autossuficiência e egoísmo. O segundo deles é a insensatez, que faz com que a gente, de maneira louca, negue a verdade de Deus e adote a nossa própria verdade como a nossa única e provável e aceitável verdade. O terceiro dano que o pecado produz em nós é a incapacidade para fazer o que Deus ordenou que fizéssemos. Essa incapacidade está presente em todas as situações e relacionamentos que nós cultivamos na vida. Mesmo quando eu tenho as mais certas intenções, por exemplo, mesmo quando eu intencione amar minha mulher como Cristo amou a igreja, eu não consigo. Mesmo quando eu me esforce para amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, eu não consigo. Mesmo quando eu tento conter qualquer outra manifestação moral que a Bíblia reprova, eu me vejo, eu me flagro cometendo aquilo. Então, mesmo que eu tenha a mais certa das intenções, aquilo não acontece, porque o pecado me incapacitou para sozinho fazer aquilo que Deus decretou que eu fizesse. O pecado não nos torna apenas rebeldes e insensatos, ele nos torna plenamente deficientes morais. Não há um bom sequer dentre nós, é o que a Bíblia diz. Somos incapazes de fazer o que é certo, falhamos no casamento, como eu disse, no trabalho, mesmo desejando acertar. Estamos atrofiados. Espiritualmente estamos atrofiados pelo pecado. Simplesmente não conseguimos fazer o bem para o qual fomos criados. Como seres humanos não podemos caminhar por nossa própria conta. Eu quero dizer a você que nesse contexto nós precisamos de resgate, de cura e de perdão. Eu e você precisamos de Deus. Nós precisamos do Redentor Jesus, em quem todas as mudanças são possíveis permanentemente. Somente o Evangelho pode libertar pessoas como você. Somente o Evangelho pode libertar você e eu do vírus do pecado e imprimir no meu coração e no seu a graça, o favor, a misericórdia, a restauração de Deus, um novo criar de Deus no seu e no meu coração. O auxílio não está num sistema de redenção, não está num conjunto de dogmas de fé. O auxílio de Deus está numa pessoa, num redentor pessoal chamado Jesus Cristo. O pecado, sim, é o problema central do homem. É uma condição, sim, que resulta em comportamento. O pecado, sim, produz rebeldia, insensatez e incapacidade. Mas somente Jesus Cristo, crido e recebido no seu coração, resolve o problema do pecado que aí existe. Isso aconteceu comigo. Eu continuo pecador, mas agora o Espírito de Deus habita em mim, me livrou da condenação do pecado, iluminou o meu entendimento, me deu uma cosmovisão cristã do mundo, das coisas, das circunstâncias, dos fatos e fenômenos sociais. Jesus Cristo foi crido no meu coração. Jesus Cristo foi recebido no meu coração. Eu tive os meus pecados perdoados. Jesus Cristo restaurou a minha mente, restaurou aquele software divino original e agora eu vivo para a glória dele e para desfrutar da sua presença. Faça isso também. Abra o seu coração. Receba Cristo, crendo nele
como cura, restauração e perdão para os seus pecados. Em nome do Redentor Jesus. Amém.